Paz seja com todos. Feliz sábado para você. Shalom Shabbat. Estamos aqui mais um Shabbat, mais um sábado na presença do Senhor. Semana passada, sábado passado, nós falamos a respeito de aprender a fazermos boas escolhas. E hoje estarei falando a respeito de não ultrapassar os limites. Não ultrapasse os limites. Deus tem me ensinado muito a respeito desse assunto, porque a palavra de Deus nos traz muitas referências a respeito de que Deus colocou limites para o seu povo, a fim de que o povo fosse protegido, a fim de que o povo fosse guardado pelo Senhor, por causa do zelo do Senhor. No livro de Oséias capítulo 5, versículo 10, depois você pode ler, a Bíblia diz que Deus tinha algo contra os príncipes de Judá. Deus fala que os príncipes de Judá estavam se comportando como aqueles que traspassam os limites. E Deus fala que viria contra eles com furor, porque estavam se comportando dessa maneira. Então, se tem algo que não agrada ao Senhor, é quando as pessoas começam a romper os limites que Deus estabeleceu. E por que Deus estabeleceu limites para o homem? Porque é uma forma do homem mostrar para Deus que verdadeiramente o ama, obedecendo os limites que Deus colocou. E os limites que Deus colocou para o homem também é o padrão moral de Deus. Olha, até aqui você é santo, mas se você romper com esse mandamento, se você fizer aquilo que eu não estou ordenando, isso é pecado. Então o Senhor colocou limites sobre a nossa vida para que também fôssemos protegidos por Ele. Porque quando você está dentro de um campo onde o Senhor colocou os limites, dentro da área que o Senhor designou, obedecendo, seguindo os seus mandamentos, a proteção de Deus, você ativa a bondade de Deus sobre a sua vida. Então, quando você não ultrapassa os limites que Deus colocou, você está debaixo da bondade de Deus, você está no campo de atuação do Senhor. Então, o ser humano muitas vezes sofre porque ele está passando dos limites, daquilo que Deus não ordenou. E os mandamentos de Deus são o que realmente trazem os limites do nosso comportamento, os limites da nossa vida, até onde nós podemos ir, o que nós podemos fazer. Por exemplo, Deus colocou um limite para Adão e Eva. E qual foi o limite? Vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comem, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então ali Deus estava colocando o que para Adão e Eva? Um limite. Eles poderiam desfrutar de todo o jardim, mas daquela árvore específica, Deus ordenou que eles não comessem. E isso servia para quê? Para proteger Adão e Eva, para que Adão e Eva pudessem viver na bondade do Senhor, para que Adão e Eva amassem ao Senhor também através dos mandamentos, também através daquilo que Deus estava estabelecendo como ordem. Porque esse foi o mandamento para Adão e Eva, essa foi a ordem de Deus para Adão e Eva: não comam dessa árvore. Então, se eles não comessem da árvore, eles tinham um jardim todo para desfrutarem. Então, a bondade de Deus estava ali. E muitas pessoas não têm experimentado a bondade de Deus porque estão rompendo com os limites. Estão ultrapassando os limites que Deus estabeleceu, não cumprindo as ordens de Deus, não vivendo os mandamentos de Deus. E o Novo Testamento também fala disso. Jesus, no livro de João, capítulo 14, versículo 21, diz assim a palavra de Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama também será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, então Jesus está falando do quê? Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que guarda os mandamentos, aquele que obedece os mandamentos, será amado meu e amado de meu Pai. Então ali Jesus está trazendo o quê? Um padrão. E os mandamentos é o padrão de Deus para nós. Nós não devemos agir fora dos mandamentos, fora da palavra de Deus. E Jesus fala o quê? Aquele que tem os meus mandamentos, aquele que o guarda, esse será amado de meu Pai. Aleluias. Esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então andar dentro dos limites que Deus estabeleceu vai acionar a manifestação de Jesus sobre nós. Eu me manifestarei a ele. Então tem muitas pessoas que não estão recebendo a manifestação de Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, porque estão andando fora dos limites. Se você realmente quer que Deus se manifeste a você, não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu. E essa é uma forma de você amar o Senhor. Não ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Não ultrapasse limites. Aquele que tem os meus mandamentos, os obedece e os guarda,
Esse é o que me ama. Então, se você realmente ama o Senhor, não ultrapasse os limites que Deus estabeleceu. E dentro dos limites que Deus estabeleceu, tem a bondade de Deus, aleluia, tem a providência de Deus, tem a proteção e o zelo de Deus e a manifestação do Senhor. Aquele que guarda os meus mandamentos e obedece, aquele que me ama, ele também será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, essa é a palavra. Não ultrapasse os limites e você terá a bondade, a providência, a proteção e a manifestação de Deus sobre a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.